ela tem esse desenho aí, que é o ginásio, que eu trabalho num projeto que virou programa, que é o Ginásio Carioca, e ele tem a proposta de educação em tempo integral, de ensino fundamental. Eu trabalho há 5 anos no Ginásio Carioca, também da SPM. Então, é nesse campo que vai acontecer a pesquisa, a possibilidade de você se renovar, se transformar. Então, esses três pontos aqui eu apresento como possibilidade de pesquisa, uma apresentação completa. Em relação aos temas tabus, como eu já falei reforçando, por outro lado, existe uma dicotomia, porque, em geral, os alunos têm uma facilidade, uma naturalidade bem diferente em entender essas abordagens do que a comunidade escolar. As instituições reguladoras de ensino sempre criam entraves nessas questões dos temas tabus, principalmente pela minha experiência nessa temática de homoafetividade e homoparentalidade. Então, da imagem no teatro à imagem no cinema, caminhos na expressividade artística na escola. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar primeiro com teatro, que era a minha experiência, e só que de 8 anos para cá eu comecei a querer também fazer uma experimentação no cinema, foi uma coisa que me deu vontade e eu fui fazer, tinha essa liberdade na escola, e eu fui experimentando e fui gostando, os alunos foram gostando e o trabalho foi crescendo. Então, para esse projeto, como eu estava falando, para esse mestrado, eu achei legal, você poder falar da prática, e eu falei, bom, eu tenho que fazer um recorte desses 15 anos. E aí eu tentei ver, quando eu queria falar dos dois, do teatro e do cinema, eu percebi que o meu foco principal em ambas as artes era a questão da imagem, esse estímulo da imagem para o processo criativo. Então, para o meu projeto, quando eu falo em imagem no teatro, eu estou falando desses jogos de imagens, como os jogos de imagem do mangá, do Boal, descobri que no Mico tem um jogo de imagem que também é interessante, todos esses jogos que ampliam a expressividade corporal do aluno é o que mais me interessa. Tanto para Então, o título do trabalho espetacular é novos pensares metodológicos para a formação continuada de professores de artes cênicas. O orientador, eu já conversei com o professor Adilson, ele aceitou, graças a Deus, mas ainda não começou nada, estou no mesmo bar de desconstrução com a Rosiane e entrando em crise com todo mundo. Então, o que eu resolvi? Resolvi esquecer a crise, botei a crise lá de castigo, ficar no tempo lá, e retomei o meu pré-projeto. O meu objeto de pesquisa é o seguinte, é a metodologia. E quando eu estava trabalhando em formação de professores em 2011, eu fiz um perfil do professor naquele momento, e dentro das minhas observações eu cheguei à conclusão que o professor de artes cênicas estava ficando muito burocratizado naquele momento de trabalho dele em sala de aula. Então começou a entrar muita tecnologia, ele tinha que fazer chamada no programa, não sei, 3 pontos, não sei das quantas, muitos papéis para responder, e salas inadequadas para trabalhar o corpo, para trabalhar o espaço, e ele começou a ficar um pouco mais, isso de um modo geral, Claro que há muitas exceções, mas de um modo geral, o que eu observava, o caminho que ele estava tomando. E ele começava muito a dar, principalmente professor novo, que chegava aqui da UNB, e que tinha todo um material intelectual, pedagógico, teórico, no seu arcabouço de formação, mas que quando chegava lá e estava de cara com uma turma de 36, 40 alunos, os alunos enlouquecidos, uma sala que você às vezes nem consegue arrastar a cadeira, ou quando consegue, você termina de arrastar, terminou a aula, e eles ficavam meio que perdidos. Então, a velha coisa do ensino tradicional, botar o aluno pela cadeira, sentado, olhando, copiando, começou a aparecer muito. Eu comecei a ter muitos professores que trabalhavam com uma linha mais da história do teatro. Ou então, os mais ousados, jogos, esporte, e aí, não se pensava no processo colaborativo. Nas próprias produções, na questão política educacional, não existe uma efetivação do trabalho de cultura e história da África. E como sempre ficou localizado,
no mês de novembro, as escolas fazem suas atividades, né? Às vezes no início, no fim ou ao longo do mês, mas sempre situado no mês de novembro, as escolas se propõem a trabalhar essa questão. E comigo não foi diferente. Nessa de pensar sobre isso, eu percebi que eu mesma, enquanto professora de artes cênicas, super conscientizada, politizada e formada, eu também não estava trabalhando isso na minha turma. E aí eu comecei a pensar de que forma eu ia trabalhar isso e discutir com os meus pares, as pessoas da minha área, sobre isso, os meus colegas educadores. E aí foi aí que eu vou de encontro às orientações curriculares de artes cênicas do município, que na verdade são orientações organizadas pela Secretaria Municipal de Educação, mas feitas por professores. E aí eu vou buscar elementos da cultura negra e africana, afrodescendente, nessas orientações. E percebo que ela não existe como a maioria dos materiais que a gente utiliza, de matemática, de história, de geografia, de ciência, de todas as disciplinas. E aí, como é da minha área, ele se tornou um objeto de estudo, né? Objeto de análise, digamos assim. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Manuela Nogueira, sou professora de teatro do Instituto Federal Fluminense de Cambuci, que fica no Noroeste Fluminense. E aqui estão alguns alunos meus que vieram participar do evento, estão ali atrás. Eles vieram por conta tanto da questão da semana de ensino, pela temática da semana, pelo projeto que eu tenho lá, né? Mas hoje eu vou falar sobre o meu projeto de mestrado, mas achei importante eles estarem aqui e vir para cá ter esse contato. Algumas perguntas, né, vêm me acompanhando desde que eu comecei a dar aula em sala, né, trabalhar na educação formal, educação pública. Por que é difícil ensinar teatro na escola? E o que é preciso saber para ensinar teatro na escola? E qual é o lugar, né, o lugar do ensino de teatro na escola? O que seriam esses saberes e qual é o lugar desses saberes dentro da escola? Para me ajudar a pensar melhor, a fundamentar essas minhas questões, eu busquei algumas referências, alguns autores que vão discutir, vão falar, refletir um pouco sobre essas questões minhas e no meu trabalho em sala de aula. Bem, uma dessas referências é Paulo Freire, que fala sobre educação emancipatória, que no caso o pensamento dele é sobre o saber como uma troca, né, onde o aluno ele pode construir o seu conhecimento. O saber, outra referência é o saber da experiência, que é tratado em Jorge La Rosa Bondiá. O que significa esse saber da experiência, né? O saber da experiência uma proposta de pensamento dele, que ele propõe pensar o conhecimento a partir de uma perspectiva do par experiência e sentido.